Meu nome é Glaucia, eu tenho 30 anos, sou casada com Júlio César Salim, sou mãe da Manu, do Matheus e do Lucas, né, que eu apelido de minha creche. E eu moro em Pariquaraçu, sou uma mãe atípica, trabalho na área da papelaria personalizada e sirvo a Deus na AD Santos desde que me entendo por gente. Meu avô pastor, meu pai pastor, então não tem para onde correr, né? Vem numa linhagem sacerdotal, né, por aí. Então, grupo de louvor, criança, adolescente, ciclo de oração, já passei por um pouquinho de tudo já para ajudar. Ser uma mãe atípica é ser mãe de uma criança com uma condição especial, né? Eu sou mãe, o meu filho Lucas Gabriel, ele é autista. Eu descobri que o autismo fazia parte da minha vida em 2019, quando ele estava quase para fazer 3 anos. E eu percebi porque ele tinha atraso na fala. Ele também era muito nervoso, principalmente quando ele era frustrado, quando nós falávamos não para ele. Mas eu achava que era só, ele é muito nervoso, isso daí não tem nada a ver não. Mas quando foi passando a idade e ele não conseguia falar palavras, ele fazia sons muito desconexos. E eu via a frustração dele em tentar se expressar e não conseguir. Então eu procurei uma fonoaudióloga e aí na anamnese que ela fez, quando terminou ela falou para mim, olha Glaucia, eu não posso te afirmar com 100% de certeza, mas pela minha experiência, o seu filho é autista. Foi a mesma coisa que abrir um buraco e eu caí no chão, né? Porque assim, eu tive a experiência de sentir que algo que eu tinha dificuldade. Eu não conseguia lidar com o Lucas em certas situações. Então, eu me cobrava muito, falava, poxa vida, por que com a Manuela e com o Matheus eu consigo e com o Lucas eu não consigo? Eu caía naquela de tipo assim, é o terceiro filho, então parece que quanto mais filhos, mais mimados, né, o pessoal fala. Então, eu achava que era falta de pulso da minha parte. Mas aí eu fui percebendo a dificuldade dele. Eu fui esperando uma resposta. A gente vai para o Google, né? Quando a gente começa a ver as coisas, começa a pesquisar no Google. E aí lá eu encontrei algumas coisas que batiam a respeito do autismo. Eu até procurei um clínico geral, né? Que eu tinha que passar para pedir encaminhamento para uma fono. Mas na consulta ele falou para mim, mãe, você não precisa se preocupar. Ele falou, não coloque defeito no seu filho. Então eu falei, eu sou leiga, eu não entendo do assunto, então eu posso estar errada. Mas eu via que tinha alguma coisa, alguma dificuldade. Aí eu fui até a fono pensando ser apraxia da fala, né? Que é quando o cérebro manda o comando, mas a parte motora não obedece. Mas aí depois da anamnese, foi que ela falou para mim, o Lucas, eu não posso te afirmar, mas o Lucas é autista. Eu me lembro que eu saí da sala, que ela pediu para passar um período com ele sozinho. Eu saí da sala e eu fiquei meio, para onde vou? E eu corri para o banheiro. E ali no banheiro eu já não consegui segurar minhas lágrimas. Porque qual que é pra gente que não tem conhecimento do assunto, quando alguém falar para você o seu filho é autista, a primeira coisa que você pensa é meu filho é doente, meu filho está com uma doença. E essa frase fica gravada ali. E ela fala várias informações, orientações que você precisa fazer, ter. Só que o que fica na tua cabeça é, meu filho está com uma doença. E em seguida ela solta uma frase. Normalmente, né, os profissionais soltam a frase de autismo não tem cura. Só que não é uma doença, só que pra gente entender isso é difícil. Então a gente fica, meu Deus, meu filho tem uma doença incurável. Então é você ver que você vai ter que começar a enfrentar uma jornada num desconhecido, né? Totalmente sem informação. E eu me lembro que eu passei ali 4 dias na fase da aceitação. A aceitação é, acho que, a fase mais dolorosa para os pais, porque é o que eu costumo dizer, não é o que você vai ter que fazer, porque o que falarem para você fazer, você vai correr atrás. Mas é ter que aceitar que o teu filho vai ter dificuldades para certas coisas, que ele saiu de um padrão, né, que a gente que estabelece um padrão para sucesso, para ser uma criança, né, que está dentro do padrão. E então é muito difícil essa fase da aceitação. E eu passei alguns dias ali tentando conversar com Deus, né? E aí, pai? Isso agora?
Eu lembro que eu falei assim, hoje eu falo em tom de brincadeira, né? Mas naquela época não dava para ser brincadeira. Eu lembro que eu falei para Deus, Deus, eu não sou o Rambo, pai. Tá difícil, porque 2019 foi o ano que eu perdi o meu avô. Então, assim, o possível diagnóstico do Lucas vem em novembro, mas em agosto, alguns meses antes, eu tinha perdido o meu avô, que era um referencial para mim, e perder ele foi muito difícil, né? E logo em seguida veio essa notícia. E eu lembro de ter falado para Deus assim, pai, o Senhor sabe da minha vida corrida, né? Eu tenho 3 filhos, e como é que eu vou fazer tudo isso agora? E aí eu passei uns 3 dias chorando, uns 4 dias chorando muito, mas aí depois eu falei, bom, Glaucia, então é isso, não tem o que você mudar, o que você tem que fazer? Aí eu fui, bom, eu tenho Manuela, Mateus, meu casamento, casa, roupa, comida para cuidar, as terapias do Lucas que eu tenho que correr atrás e tenho o departamento infantil. O que eu vou riscar? O departamento infantil. Eu falei, Deus, eu vou ter que tirar alguma coisa dessa lista porque eu não vou dar conta. Então, domingo eu vou chegar no meu pastor e vou conversar com ele, porque eu não vou conseguir. E bati o martelo, estava decidida. Aí, quando foi num sábado, pela manhã, minha ex-patroa me ligou e falou assim, Glaucia, eu tive um sonho com você, mas eu não queria te contar porque o sonho é muito forte. Só que ontem eu fui no culto e Deus usou uma irmã para falar para mim que era para eu entregar aquilo que Deus tinha me dado. Então eu vou te falar. E o sonho é realmente muito forte. Ela sonhou assim que, ela falou para mim, Glau, eu sonhei que você estava e que nós estávamos em um cortejo. E eu não vi o rosto, mas eu sabia que era o cortejo de um dos seus filhos. E quando o caixão foi descer a sepultura, você pegava uma joia preciosa, que eu sabia que era um presente que você tinha ganhado, e você enterrava junto com o seu filho. E aí nisso eu já estava chorando, né? Nisso eu já estava aos prantos. E aí ela falou assim, Glau, eu não sei o que é, mas eu acredito que Deus vai te fazer entender. Eu falei, eu já sei, não precisa falar mais nada que eu já sei o que é. E aí eu me lembro de ter desligado o telefone, de ter olhado para o alto e falado para Deus que eu não ia conseguir. Deus, é muita coisa, eu não vou, como é que eu vou dar conta disso, Deus? E eu lembro que nesses dias de aceitação, que de eu tentar entender o porquê, Deus ficou calado. Deus não me falou nada. E eu ficava, mas Deus está calado. E aí nesse dia, depois dessa situação, aí ele falou comigo. Aí ele falou, eu falei, Deus, eu não sei como é que eu vou fazer. Ele falou assim, eu quero te ensinar. E aí é aquela resposta que eu dei, mas eu não queria dar aquela resposta. Porque desde quando eu aceitei a paternidade de Deus na minha vida, eu decidi que Ele iria me direcionar. Mesmo que eu não quisesse, que não fosse a minha vontade, mas eu não ia mais querer pagar um preço. Eu queria sempre seguir a vontade de Deus. Então, ali em meio às lágrimas, eu falei, tá bom, pai, então eu quero aprender. E foi uma experiência, assim, incrível, porque eu tô aqui sentada 3 anos depois, quase, dessa situação. E eu não sei te falar como é que eu cheguei até aqui. Eu sei que foi Deus que me ajudou, foi Deus que me sustentou. Por muito tempo eu tentei correr atrás de informações, grupos no WhatsApp de mães que compartilhavam suas experiências, mas para mim não era bom, porque eu via elas compartilhando mais frustrações. E assim, toda criança é autista, as crianças autistas, melhor dizendo, elas têm um estereótipo, né? Os estereótipos, mas cada criança tem o seu jeitinho e a sua personalidade. Então, eu percebi, irmão Felipe, Deus me ensinando a lidar com o meu filho. Foi isso que Deus fez comigo. Em cada situação, era muito difícil no começo, mas eu decidi entregar na mão de Deus e ter fé. Correr atrás, lógico, né, das terapias. Depois o Lucas começou a fazer as terapias na Paila de Pariquera, fazendo a psicóloga, depois terapia ocupacional, continuou com a fono, né? Mas eu entreguei primeiramente, mais do que tudo, nas mãos de Deus, porque eu sabia que Deus iria fazer o Lucas evoluir, que Deus iria fazer um milagre na vida dele. E
não foi difícil porque participando do departamento infantil, servindo a Deus no departamento infantil, o meu filho não participava dos trabalhos. Foi muito frustrante para mim, porque eu, como neta de pastor e filha de pastor, a minha segunda casa era a igreja. E aí, o meu filho, aquele ambiente da igreja não era confortável para o meu filho. Então, eu entrei ali num choque de realidade. Eu tentei levar ele várias vezes, mas ao primeiro som da banda, ele já tapava os ouvidos e aí desencadeava uma crise. E foi muito difícil porque você tem que lidar com os olhares julgadores, né? Então, assim, como diz, um olhar vale mais que 1000 palavras, né? Eu preocupada, aprendendo a lidar com a crise que ele estava tendo ali, ele batia, ele gritava, às vezes ele mordia. E eu sentia, tipo assim, aquele olhar da irmã que olha para trás, como a mãe controla seu filho. E o barulho, enfim, era muita coisa. E aí eu conversei com Deus e falei, Deus, eu não vou levar mais meu filho para a igreja. Só que eu não estou conformada com essa situação. Então me ajuda, porque eu vou levar ele para a igreja, eu vou ver meu filho participando dos trabalhos. E aí Deus me deu a estratégia, eu conversei com a psicóloga e Deus me deu uma estratégia também de colocar os hinos da igreja em casa, na televisão, e dia após dia eu ia aumentando o volume, né, para ele ir se acostumando com o som alto. Que a gente é assembleano, sabe que o som da igreja é alto mesmo, não tem jeito, né? Assembleano gosta do Pentecoste. Então, assim, eu pegava os hinos que normalmente escutava na igreja, colocava na televisão de casa e aumentava o volume em 20. Via qual era o limite dele. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Deixava o volume bem alto para ele ir se familiarizando com aquele som, né? E aí depois, nesse período de 1 ano, né, foi muita persistência, né? Muita paciência, muita fé e persistência. E aí depois desse período de 1 ano, eu fui para a igreja com ele. Mas tinha a questão do comportamento, porque aquele ambiente não era comum para ele. Então ele queria correr, ele queria ficar de colo em colo, ele não parava sentadinho. Então, assim, uma dificuldade que muitas mães enfrentam e às vezes desistem de levar seus filhos para a igreja é essa. Mas o segredo é a gente ter paciência, persistência, principalmente fé, né? A fé é a certeza das coisas que nós esperamos, né? Então, foi extremamente essencial para esse processo. Até que hoje, né, um tempo depois, meses depois, anos até, hoje o Lucas frequenta a Escola Bíblica Dominical, participa de todos os trabalhos da igreja, você vê, né? Participa de tudo. E foi até um outro pai autista lá da nossa igreja, da nossa igreja, vendo o Lucas indo e participando, se sentiu seguro para levar o filho também para as atividades. E nós recebemos essa criança, nós acolhemos. Para um pai, para uma mãe que recebe o diagnóstico agora, na verdade parece um castigo. Se tem a impressão que é um castigo. Mas hoje eu posso falar que o autismo é uma bênção. Porque mudou totalmente a minha visão de mundo, a questão de empatia. Hoje, se eu vejo uma criança chorando com crise, normalmente, naturalmente, a gente já, nossa, essa criança chorando, mas hoje eu não faço mais isso. Eu me comovo com a dificuldade da mãe. Se eu vejo uma mãe ali com uma criança que está num choro muito diferente, né, um choro bem frustrante, eu fico, Deus, ajuda, né? Dá força para essa mãe, dá estratégia para ela também, para que ela possa conseguir caminhar. Depois que eu falei, porque ainda, por mais que eu tinha aceitado, eu não falava, porque eu achava que eu estava expondo demais o meu filho. Mas depois que eu falei, a postura da igreja mudou. Foi muito interessante, porque até então tinha esses olhares julgadores. Mas depois que foi falado, a igreja começou, quando acontecia essas crises, então os irmãos e as irmãs tentavam me ajudar de alguma forma. Isso foi muito bom. Então, se o pai e a mãe não se sentem constrangidos, é legal abrir uma conversa com o pastor, né, para expor as dificuldades, porque a igreja tem que ser um lugar de acolhimento, né? Então, depois que eu expus assim para a igreja, para os irmãos, essa situação,
Então eles me ajudaram muito. Então, ao ver assim uma criança com uma crise, tente não olhar de forma constrangedora, tente não julgar, fique na intercessão, né, para Deus ajudar aquela mãe, acalmar aquela criança e falar, conversar com pastores por as dificuldades, né? O meu pai é pastor e eu vivo conversando com ele. Então, assim, eu até falo para ele, pai, precisa ter o abafador de ruído. Acho que seria uma coisa muito interessante ter nas igrejas, nessa questão de inclusão, porque tem muita mãe que gostaria de ir, que chega na porta, mas não consegue entrar para cultuar por conta disso, né? E são recursos que hoje nós temos, que pode disponibilizar para essa família, para essa criança, para que eles possam cultuar a Deus também. O que eu gosto de falar é não limite seu filho, porque por mais o autismo ele não é uma sentença. O seu filho ou a sua filha ele vai ter um pouco mais de dificuldade para alcançar um objetivo comparado a outras crianças, mas não quer dizer que é impossível, né? Também não estou falando que vai ser fácil, a jornada ela é difícil, mas quanto mais você aceita, mais você abre uma porta para que a criança evolua, né? Não tem como você ajudar a criança se você não aceita que ela tenha uma dificuldade. Isso foi muito importante. O autismo não quer dizer que o seu filho... É porque a gente, quando é pai, né, na barriga mesmo, né, na gestação, a gente cria uma série de expectativas para os nossos filhos. Muito do que a gente não realizou na nossa vida, a gente quer que aconteça na vida dos nossos filhos. Então, quando chega um obstáculo, vamos dizer assim, como esse, parece que tudo aquilo já caiu por terra, mas não é isso. Uma criança autista ela é capaz de muitas coisas, né? Eu sei que tem níveis, né? O moderado, o severo, mas a criança ela é capaz de realizar aquilo que ela desejar. Você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de compreensão, né? Respeitar os limites, mas não limite seu filho ou sua filha, né? Ele vai poder aproveitar da vida. O Lucas, não foi só na igreja que eu parei de levar o Lucas, eu não saía de casa por muito tempo. Eu vinha para casa dos meus pais, eles saíam para churrascaria, para ir para praia, assim, para passear, mas eu não ia, eu tinha que ficar em casa com o Lucas e foi muito dolorida essa fase. Eu via o Mateus e a Manuela aproveitando a vida, indo para o shopping, brincando, e eu ficava em casa com o Lucas porque não era possível, mas todo o meu empenho, toda a minha fé era acreditando que um dia essa situação iria se reverter, né? E você vê, acho que foi nas férias de dezembro. Ele ficou dezembro inteirinho, fora de casa, janeiro. Não queria voltar, na verdade. Não queria saber da mãe. Eu ligava toda desesperada. E aí, como é que tá? Tá tudo bem, nem lembra que você existe. Mas assim, esse ano ele fez um passeio com a excursão da escola. Foram pro Parque da Turma da Mônica. Ele ficou super bem. Então assim, com a aceitação, correr atrás, né? Dos profissionais. Comunicação com os profissionais também é muito importante. Eu sempre procuro manter uma comunicação entre a pai e a escola. O que acontece de diferente na escola, eu converso com a psicóloga. O que acontece de diferente na terapia, eu passo também para a professora dele. A comunicação também é muito importante para essa evolução. E não é impossível. Hoje eu vejo meu filho fazendo coisas que eu não imaginava. Eu lembro que quando ele não falava, que a gente mudou a nossa postura, assim, na questão da fé, né? Quando ele não falava, a minha mãe falava assim, Gláucia, o Lucas ainda vai ser um pregador da palavra. E a minha razão falava impossível, mas a minha fé fazia eu falar, eu creio. E ela sempre falava, Lucas vai ser um pregador da palavra, eu falava, eu creio. Há uns meses atrás a professora me chamou e falou que estava um tempo livre na aula, né? Tinha um tempo livre de aula e ela deu uma canetinha na mão das crianças para as crianças saírem desenhando. E não sei se foi ele ou se foi alguma outra criança, mas ela estava com uma cruz desenhada assim no pulso. Uma criança desenhou a cruz no pulso. E aí ele chegou nela, viu a cruz e falou assim, tia, você sabia que Jesus morreu na cruz? Mas ele está vivo, ele está lá no céu. E aí ela falou assim, Gláucia, quando ele falou, aquilo me emocionou de um jeito que meus olhos encheram de lágrima.
E aí eu me lembrei da minha mãe falando que ele iria pregar a palavra. E isso foi uma experiência, assim, mais uma das grandes experiências que Deus tem nos concedido, né? Eu falo para minha mãe que o milagre não está em o Lucas deixar de ser autista, é ele continuar sendo autista e evoluindo dia após dia, fazendo coisas que muitos diriam para mim que eu iria demorar muito tempo para ver, mas Deus tem feito na vida dele. Quero agradecer pela oportunidade de falar desse assunto que é tão importante e hoje eu estou entendendo o propósito, né? Aquilo que eu não entendia 3 anos atrás em meio às lágrimas, o Senhor está me fazendo entender mais uma vez, tá bom? Então vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, falando desse assunto que é de extrema importância para a tua igreja. Esse assunto, Senhor, vai nos ajudar a melhorar como tua noiva, como tua igreja, Pai, para acolher famílias. Senhor, eu quero entregar diante de ti pessoas que eu ainda não conheço, mas que o Senhor sabe. Pais e mães, famílias que estão recebendo o diagnóstico dos seus filhos, filhos que têm condições especiais, Senhor. Não só o autismo, mas dentre tantas outras que existem, que o Senhor sabe. Mas, Deus, nessa hora eu quero entregar diante de Ti essas famílias. Pedir que assim como o Senhor me consolou, o Seu Espírito Santo, o Senhor me fez entender, me deu o discernimento, Senhor, daquilo que o Senhor tinha para as nossas vidas, eu peço a Ti, faça com que esses pais, mães, Senhor, familiares venham entender o propósito, que eles possam enxergar que não é um castigo, não é uma punição, não é que o Senhor virou as costas, mas que o Senhor tem algo realmente especial para fazer na vida deles. Que o Senhor dê força na caminhada, prepara, Senhor, meu Deus, bons profissionais para essas famílias, pessoas que olhem para os filhos deles e acreditem que aquela criança é capaz de fazer muitas coisas, Deus. Nos ajuda a cada dia, continua sustentando, abrindo portas, Senhor Jesus, fazendo com que essas crianças, essas famílias, Senhor, possam ver verdadeiros milagres acontecendo na vida delas e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Nos ajuda, Senhor, como igreja, nos ajuda a acolher mais e julgar menos, Pai. Nós precisamos melhorar, mas sabemos que o Senhor, por sua infinita bondade, misericórdia e graça, vai nos ajudar dia após dia. Te agradecemos por tudo, Pai. Amém.